Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Augusto Teis, eu sou advogado, mestre em Direito Empresarial, pós-graduado em Gestão Administrativa, ganhador do Prêmio ASP com a publicação do livro na editora Revista dos Tribunais com o título A Função Social no Código Civil, especialista em hold familiar e membro do time em Hold Brasil. Hoje nós vamos tratar do tema planejamento patrimonial para famílias. Uma história realista de uma família. Imagina uma família que trabalhou arduamente por décadas para construir um patrimônio significativo. O pai, empresário bem-sucedido, faleceu repentinamente sem deixar um planejamento sucessório. Hoje, seus 3 filhos disputam judicialmente o controle da empresa, colocando em risco não apenas o patrimônio familiar, mas também os empregos de 200 funcionários. Maria dedicou 40 anos à construção de uma rede de lojas. Sem um planejamento sucessório adequado, seus 4 filhos entraram em conflito. Após 7 anos de disputas judiciais, a empresa precisou ser vendida por um valor 40% abaixo do mercado, destruindo o legado familiar. Pergunta reflexiva. Você já pensou no que aconteceria com seu patrimônio se algo inesperado ocorresse amanhã? Como seus filhos administrariam os negócios? Quem cuidaria das decisões estratégicas da empresa? Se você pudesse garantir a harmonia familiar e preservar seu legado para as próximas gerações com um investimento que representa menos de 1% do patrimônio, não faria isso hoje? Estatísticas sobre conflitos sucessórios. Dados relevantes. Segundo o IBGE e Sebrae, 70% das empresas familiares não sobrevivem à segunda geração e apenas 5% chegam à terceira geração. O principal motivo, a ausência de planejamento sucessório adequado. Levantamento do CNJ indica que 50% dos processos judiciais de herança envolvem conflitos familiares, com duração média de 8 anos para resolução. Pesquisas da PricewaterhouseCoopers revela que 75% das disputas sucessórias poderiam ser evitadas com planejamento prévio. Impacto dos conflitos. Em média, processos sucessórios conflituosos duram 8,2 anos nos tribunais, consumindo 530 mil em custas judiciais e honorários advocatícios. Estudos mostram que 65% das famílias que entram em conflito sucessório nunca mais se reúnem em datas comemorativas. Custo da falta de planejamento. Consequências. A ausência de planejamento sucessório pode resultar em até 20% da diminuição do patrimônio consumido em custas judiciais, uma carga tributária de até 45% sobre o valor dos bens, desvalorização média de 35% nos ativos empresariais, perda de clientes e fornecedores durante o período de indefinição. Benefícios quantificáveis do planejamento patrimonial. Os benefícios em economia financeira, redução de até 80% em impostos sobre herança, economia de 95% em custos judiciais, preservação integral do valor dos ativos. Ainda com os benefícios não financeiros, preservação da harmonia familiar, continuidade dos negócios, proteção do legado familiar, segurança jurídica para todos os envolvimentos. Definição de planejamento sucessório, conceito básico. O planejamento sucessório é um processo estruturado e estratégico que visa organizar a transferência de bens, direitos e obrigações de uma pessoa para seus herdeiros ou beneficiários de forma eficiente e harmoniosa. Representa uma jornada de preparação que integra aspectos patrimoniais, empresariais e familiares, considerando valores,
princípios e objetivos específicos de cada família. Funciona como GPS patrimonial, mapeando o caminho mais seguro e eficiente para a transferência de bens entre gerações. Envolve a criação de um plano detalhado que considera aspectos legais, tributários, emocionais de governança familiar. Quais são os principais elementos fundamentais para o planejamento? Inventário de bens, mapeando o complexo de ativos tangíveis e intangíveis, avaliação profissional do patrimônio, análise de riscos e oportunidades, identificação de passivos e contingências. Nos aspectos legais temos estruturação de holdings familiares, elaboração de acordos societários, doação com reserva de usufruto, constituição de fundos de investimento, quando é o caso. Temos também sobre os aspectos tributários, o planejamento permite uma análise comparativa de diferentes estruturas, planejamento de doações e vida, otimização de carga tributária, estratégia de organização societária. Permite também uma governança familiar constituída com um conselho familiar, elaborando protocolos familiares, definição de regras de sucessão e também estabelecendo políticas de dividendos e remunerações. Ainda permite uma comunicação entre os familiares, com reuniões estruturadas, programa de preparação de herdeiros, mediação de conflito preventiva, documentação de decisões e acordos. A importância do planejamento sucessório. O planejamento sucessório é um investimento estratégico fundamental para a preservação e crescimento do patrimônio familiar, combinando aspectos técnicos, emocionais e práticos para garantir uma transição bem-sucedida entre gerações. Qual que é a importância ainda do planejamento sucessório? Permite a preservação de conflitos familiares, pois reduzem até 85% a probabilidade de litígios familiares. Preserva relacionamentos e laços afetivos. Estabelece mecanismos de resolução de conflitos. Permite também uma eficiência na transferência de bens, reduz o tempo médio de transferência de 8 anos para 6 meses. Economia de até 70% em custos judiciais, preservação do valor dos ativos durante a transição. Ainda temos uma economia tributária com planejamento patrimonial, uma redução de 80% do ITCMD, Imposto sobre a Herança, otimização fiscal na transferência de imóveis, estruturação eficiente de holdings. Ainda permite a preservação do patrimônio com a proteção contra riscos externos, tais como credores e divórcios, manutenção do controle sobre o patrimônio e sobre os ativos da família e perpetuação do legado familiar. Permite ainda a continuidade dos negócios, com uma taxa de sobrevivência 3 vezes maior em empresas com planejamento, manutenção de empregos, relacionamentos comerciais, preservação do valor da marca, proteção de herdeiros vulneráveis com a constituição de trusts e fundos específicos com planejamento previdenciário personalizado, um suporte profissional especializado. Alinhando as expectativas, permite programa estruturado de representação de herdeiros, definição clara dos papéis e responsabilidades de cada um e critérios objetivos para a sucessão empresarial. Benefícios quantificáveis no planejamento patrimonial. Economia financeira, reduz em média 65% em custos judiciais, uma economia de 40% a 80% de impostos sucessórios, valorização média de 30% dos ativos empresariais, um ROI médio de 800% sobre o investimento em planejamento. Benefícios operacionais, redução de 90% no tempo de transferências patrimoniais, aumento de 70% na taxa de sobrevivência empresarial, melhoria de 85% nos índices de governança, crescimento médio de 45% da empresa após a implementação. Benefícios ainda do planejamento sucessório com a prevenção de conflitos familiares, redução de litígios. Com o planejamento sucessório, reduz em até 85%
a probabilidade de disputas judiciais entre herdeiros, estabelece mecanismos preventivos de mediação e arbitragem, define protocolos claros para a resolução de conflitos. Permite também uma harmonia familiar, implementa sistemas de comunicação estruturada entre os familiares e cria fóruns específicos para discussão de temas sensíveis, estabelece rituais familiares para fortalecimento dos laços familiares. Permite também uma rapidez em todo o processo de, da transferência de bem, pois reduz o tempo de transferência de 8 anos para 6 meses em média. Elimina 90% da burocracia judicial. Antecipa documentação e requisitos legais. Permite economia de custos, reduz em 70% em honorários advocatícios, elimina as custas judiciais de inventário e preserva as perdas patrimoniais durante a transição. A economia tributária também permite redução de impostos, diminuição de 80% do ICMD, o imposto sobre a herança, permite otimização de 65% em tributos operacionais, estruturação fiscal eficiente via estabelecimento, a criação de holdings. Planejamento fiscal, mapeamento completo da carga tributária atual e futura, identificação de oportunidades de economia fiscal, implementação de estruturas tributárias otimizadas. O planejamento permite também a preservação do patrimônio, com a proteção contra riscos, com blindagem patrimonial efetiva contra credores, proteção em caso de divórcio dos herdeiros, salvaguarda contra decisões judiciais adversas, continuidade dos negócios com uma taxa de sobrevivência 3 vezes maior em empresas com planejamento, manutenção da cultura organizacional e preservação de relacionamentos comerciais estratégicos. Ainda permite a proteção de herdeiros vulneráveis, com a segurança para os herdeiros especiais, constituindo fundos específicos para necessidades especiais, estruturação de rendas vitalícias, nomeação de curadores e profissionais. Preparação dos herdeiros com um programa de capacitação com duração de 3 a 5 anos, mentoria com profissionais especializados, experiência práticas em gestão patrimonial. Importância do planejamento sucessório. O planejamento sucessório é um investimento estratégico fundamental, combinando proteção patrimonial e eficiência fiscal e harmonia familiar, para garantir a perpetuidade do legado familiar. Continuidade e sustentabilidade. Permite o planejamento patrimonial a perpetuação do legado familiar, com documentação da história e os valores das familiares. Criação de fundação e projetos sociais familiares, estabelecimento de rituais e tradições. Sustentabilidade nos negócios, com implementação de práticas ESG, modernização de processos de gestão e adaptação tecnológica constante. Solução. Quero te convidar para uma palestra online exclusiva para o planejamento patrimonial. Nesta palestra, detalharei como funciona o inventário e os seus custos reais e como você pode usar estratégias para impedir que seu patrimônio seja dilapidado. Você aprenderá a proteger aqueles que ama e garantir que seu legado continue. Vamos transformar uma tarefa complicada em algo simples e acessível. Logo abaixo, você encontrará um formulário de inscrição, preencha-o e garanta sua vaga nesta palestra. As vagas são limitadas, então não espere. Espero que te ver lá e juntos asseguraremos um futuro tranquilo para sua família. Um forte abraço e até breve.